A tensão crescia silenciosamente nos bastidores da história sagrada. Enquanto os dias se aproximavam da Páscoa, algo sombrio se desenrolava no coração de um dos 12. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, procurava os chefes dos sacerdotes com um propósito que deixaria marcas profundas na história da salvação. "O que me dareis se eu vos entregar Jesus?", perguntou ele friamente. Eles ofereceram 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E, a partir daquele instante, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar o Mestre. Não foi um impulso, foi um plano, uma escolha consciente. A traição nasceu do amor corrompido pelo ego, pela ambição, por uma fé que havia se perdido. Era a noite em que a luz começava a ser cercada pelas sombras, e Judas, envolto em trevas, se tornaria o agente da dor. Enquanto a conspiração avançava, Jesus reunia seus discípulos. Era o primeiro dia da festa dos ázimos, a preparação para a Páscoa. Um momento que, para todo judeu, significava libertação, memória, renovação da aliança. Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: "Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa?" A resposta de Jesus é calma, mas carregada de propósito. "Ide à cidade, procurai certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos." Tudo já estava desenhado no plano divino. Jesus não era pego de surpresa. Ele caminhava com consciência em direção à cruz. Cada gesto, cada palavra, revelava que ele era o Cordeiro, prestes a ser imolado pela redenção do mundo. Os discípulos obedeceram, prepararam a ceia conforme as instruções do Mestre. Ao cair da tarde, Jesus se sentou à mesa com os 12. A ceia era mais que uma refeição, era um momento sagrado, íntimo, o último ensinamento antes da entrega total. Ali, ao redor da mesa, estavam homens imperfeitos, mas profundamente amados. Jesus olhava cada um nos olhos, conhecendo o interior de todos, e então ele quebra o silêncio com uma afirmação chocante: "Em verdade vos digo, um de vós me trairá." As palavras caem como pedras no coração dos discípulos. Um de nós? Como pode? A sala se enche de inquietação. Um desconforto espiritual se instala. Cada um, tomado de tristeza, começa a perguntar: "Por acaso, sou eu, Senhor?" O questionamento revela o quanto o coração humano é instável. Até os mais próximos podem duvidar de si mesmos diante da verdade. Jesus responde com um mistério que não acusa, mas convida à consciência. "Aquele que comigo põe a mão no prato, esse me trairá." A imagem é forte. A traição não viria de um estranho, mas de alguém íntimo, alguém que comungava da mesma mesa, que dividia o pão. A dor do abandono é profunda, mas a dor da traição é mais cortante, porque vem de quem se ama. Jesus sabia quem era, sabia o que estava por vir, e mesmo assim permaneceu. Não fugiu, não se escondeu. Ele permaneceu na ceia, permaneceu no amor, porque a fidelidade de Cristo não depende da fidelidade dos outros. Ele é fiel até o fim, ele ama até o último segundo. E mesmo sabendo quem o trairia, não rompeu a comunhão, continuou a partilhar, porque o amor verdadeiro não recua diante da decepção. Jesus segue e declara algo ainda mais duro: "O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Seria melhor para ele se nunca tivesse nascido." Essa sentença não é uma maldição, é uma advertência. A responsabilidade pela escolha é de Judas. A profecia se cumpre, mas não anula o livre-arbítrio. Judas não foi um fantoche nas mãos de Deus, foi um homem que optou pela escuridão. Jesus o chama à reflexão até o último instante. Dá-lhe oportunidade de arrependimento, de voltar atrás. Mas o coração de Judas
já estava endurecido. Ele havia trocado a eternidade por 30 moedas. E quando finalmente pergunta: "Por acaso sou eu, mestre?", Jesus responde com tristeza: "Tu o disseste. O momento é sombrio. O amor foi recusado. A noite caiu sobre a alma de Judas." Apesar da dor que pairava no ambiente, Jesus não muda seu tom, não altera seu plano. Ele sabia que tudo aquilo fazia parte do caminho da salvação. A cruz não era um acidente, era destino. E mesmo sabendo que um de seus amigos o trairia, Jesus escolheu celebrar a Páscoa com todos. A mesa não foi esvaziada, o amor não foi suspenso, o pão foi partido, o cálice foi passado, porque o que Jesus oferece é maior que a dor. Ele oferece redenção, ele oferece sentido. Na ceia, o Cordeiro se revela, e a traição, por mais amarga que fosse, não seria o fim da história. Jesus olha para além da cruz, vê a ressurreição, vê a reconciliação, e isso o sustenta. Ele sabia quem o trairia, mas também sabia por quem morreria. E a resposta do seu coração era a mesma: amor. Essa cena nos convida à autorreflexão. Muitas vezes estamos sentados à mesa com Jesus, ouvimos sua palavra, comungamos do seu pão, mas ainda assim o traímos. Não com moedas, mas com omissões, indiferença, escolhas egoístas. Judas não é apenas uma figura do passado. Ele habita as nossas decisões. Cada vez que trocamos o reino por nossos interesses pessoais, repetimos o gesto. Mas Jesus continua a nos chamar. Ele nos convida à mesa, mesmo sabendo da nossa fragilidade. Ele não nos exclui, não nos expulsa. Ele parte o pão conosco, esperando que diante do seu amor, nossos corações se rendam, se arrependam, se transformem. A traição pode até acontecer, mas o arrependimento ainda é possível. A graça ainda está disponível. A ceia continua posta. A pergunta feita por cada discípulo naquela noite: "Sou eu, Senhor?", deve ecoar em nossas almas hoje, não como dúvida, mas como exame. Como estamos vivendo nossa fé? Temos traído a confiança de Cristo com nossas atitudes? Ou estamos sendo fiéis, mesmo em meio às lutas? O Evangelho de Mateus nos mostra que até os mais próximos de Jesus estavam sujeitos a cair. Mas também nos mostra que a misericórdia estava presente até o último instante. Jesus estende a mão até mesmo ao traidor. Ele oferece a ceia como chance de volta. E mesmo diante da traição, ele não perde a paz, porque quem está firmado na vontade do Pai não se abala com o caos ao redor. Jesus nos ensina a amar, a perdoar, a permanecer, mesmo quando tudo ao redor se rompe. O preço da traição foi 30 moedas, um valor pequeno, mas que revela algo grande: o quanto Judas desvalorizou o Mestre. Isso nos faz pensar: quanto vale Jesus para nós? Temos vendido nossa fé por tão pouco? Abandonado a comunhão por conveniências? Judas fez a escolha errada, mas teve tempo de voltar. Ele não foi traído por Deus, foi tragado por sua própria decisão. A ceia é o espaço do amor radical, mas também do confronto com a verdade. A traição é o fundo do poço de um coração que já se afastou em silêncio. Por fora, Judas era discípulo. Por dentro, já havia partido. E o convite que esse texto nos faz é para não vivermos uma fé de aparência, mas de essência. Que nossa entrega a Cristo seja real, profunda e não negociável. Jesus segue e declara algo ainda mais duro: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Seria melhor para ele se nunca tivesse nascido. Essa sentença não é uma maldição, é uma advertência. A responsabilidade pela escolha é de Judas. A profecia se cumpre, mas não anula o livre-arbítrio. Judas não foi um fantoche nas mãos de Deus, foi um homem que optou pela escuridão. Jesus o chama à reflexão até o último instante.
dá-lhe oportunidade de arrependimento, de voltar atrás. Mas o coração de Judas já estava endurecido. Ele havia trocado a eternidade por 30 moedas. E quando finalmente pergunta: Por acaso sou eu, mestre? Jesus responde com tristeza: Tu o disseste. O momento é sombrio. O amor foi recusado. A noite caiu sobre a alma de Judas. Apesar da dor que pairava no ambiente, Jesus não muda seu tom, não altera seu plano. Ele sabia que tudo aquilo fazia parte do caminho da salvação. A cruz não era um acidente, era destino. E mesmo sabendo que um de seus amigos o trairia, Jesus escolheu celebrar a Páscoa com todos. A mesa não foi esvaziada, o amor não foi suspenso, o pão foi partido, o cálice foi passado. Porque o que Jesus oferece é maior que a dor. Ele oferece redenção, ele oferece sentido. Na ceia, o Cordeiro se revela. E a traição, por mais amarga que fosse, não seria o fim da história. Jesus olha para além da cruz, vê a ressurreição, vê a reconciliação, e isso o sustenta. Ele sabia quem o trairia, mas também sabia por quem morreria. E a resposta do seu coração era a mesma: amor. A mesa da última ceia é um espelho. Nela, vemos nossas quedas, nossas intenções ocultas, mas também vemos a mão estendida de Jesus. Mesmo diante da traição, ele não deixa de amar. Mesmo diante da dúvida, ele não recua. O Senhor que tudo sabe continua a chamar cada um de nós à comunhão. Ele parte o pão mesmo para quem vai traí-lo, porque seu amor é maior que a nossa falha. Que possamos olhar para dentro, reconhecer nossas moedas de prata, nossas fraquezas e escolher voltar. A graça ainda está disponível e a ceia continua posta. Quem está pronto para permanecer?